Pessoas fofoqueiras. Como é difícil, né? Como é complicado, como é complexo lidar com o ser humano. Pessoas fofoqueiras, elas agem como se fosse normal ela falar da vida do outro. Ela age de uma forma que ela não tem nem noção que está prejudicando o outro. E no meu trabalho, por exemplo, as pessoas fofoqueiras, elas passam o dia todo falando da vida do outro, falando da vida boa ou da vida ruim do outro. É o tempo inteiro, ela vive ocupada o tempo inteiro, desde manhã cedo, quando eu chego no trabalho, quando a gente entra no carro para ir pro local do trabalho, é o que eu ouço o dia inteiro. Você viu fulano? Você viu cicrano? Você ficou sabendo de fulano? Você ficou sabendo de cicrano? Nossa, aquela pessoa, ela não trabalha. Nossa, aquela pessoa trabalha pra caramba. Nossa, aquela pessoa tem gente aproveitando dela. É o dia inteiro, né, falando sobre a vida do outro, fofocando sobre a vida do outro. Essas pessoas, infelizmente, elas são prejudiciais pra gente, né? Elas são prejudiciais, são nocivas. No meu caso aqui, por exemplo, eu enfrento pessoas fofoqueiras, e pessoas fofoqueiras é as pessoas que para destruir você, para acabar com você, é dois palitos, e ela faz isso na maior naturalidade. Por exemplo, ontem eu trabalhando ali, estava faltando acho que 10 minutos para dar a hora do almoço, e eles continuaram lá trabalhando. Eu estava cansado, eu parei um pouco, né? E fiquei parado ali, porque eu tinha pego um trabalho meio forçado, então eu gastei bastante energia no meu trabalho, na hora que eu estava fazendo um serviço mais, né, mais pesado. Então, essa pessoa viu eu parado e na minha frente ela não falou nada, né? Não falou nada, ela ficou rindo comigo, ela passa o dia todo rindo, trocando ideia comigo, tudo natural, tudo normal. Só que quando ela vira as costas, né, eu tenho certeza absoluta que ela vai lá e fala, né, no momento que ela está sozinha com o encarregado, ela fala para o encarregado a meu respeito: ó, fulano ficou parado, ele parou antes do almoço. Hoje ele não trabalhou, hoje ele saiu mais cedo. E é assim com todo mundo, não é só comigo que essa pessoa age. Não é que é pessoal, né? Não é que ela está contra mim. É que é natural para ela falar. Ela fala isso sem noção do prejuízo que ela pode me causar por conta disso. Então essas pessoas fofoqueiras, elas causam mal umas para as outras, né? Naturalmente, como se nada, né, tivesse acontecendo, como se fosse natural aquilo, como que aquilo não vai causar um grande estrago na vida das outras pessoas. Então as pessoas fofoqueiras, elas são assim. Tome cuidado com pessoas que você ouve falando mal de outras pessoas ou comentando a respeito de outras pessoas a troco de nada. Não tem cabimento você ficar falando a respeito da vida do outro, principalmente se a vida do outro, aliás, não é nem principalmente, eu acho que tanto faz você falar muito bem da outra pessoa ou muito mal sem ser necessário, sem ter o momento certo. Às vezes a gente, né, pode até falar mal de alguém, sim, mas quando é necessário. Um exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, né, e aí você vai contratar alguém. E aí aquele alguém você já conhece o modo, né? O modo como ele trabalha, como ele age. Aí você já, né? Você já sabe, então não, aquela pessoa eu já conheço ela. Ela não trabalha, né? Conforme a gente necessita. Ela trabalha de outra forma. Então você já é necessário você falar, né, do ponto negativo da outra pessoa, mas quando é necessário você falar. Agora,
sem ter necessidade de falar, você acaba destruindo a outra pessoa, causando mais prejuízo para outra pessoa. E às vezes porque a pessoa deu um deslize, porque todos nós erramos, todos os dias erramos, temos falhas, mas a maioria das pessoas, a maioria de nós não temos consciência disso. Eu, admito que eu fui muito fofoqueiro, não muito, mas fui bastante também fofoqueiro no passado, de ficar levando e trazendo informações dos outros, querendo saber da vida dos outros. Eu fui muito isso, mas depois de um tempo pra cá, eu fui vendo que não era o caminho, porque foi pesando pra mim, o que vai me ajudar eu ficar revelando a vida ruim ou a vida boa do outro, a não ser que seja como eu disse, se tiver necessidade, se for para proteger alguém, ou para defender alguém, ou para se defender, na verdade, aí tem uma necessidade, mas pelo que eu vejo, não é bem assim. Então essas pessoas aqui no meu trabalho, ou na própria família, eu tenho meus irmãos, por exemplo, que às vezes, eu já fiz muito isso, hoje eu sou mais calado, fico quieto. Então, às vezes os irmãos, eles revelam a vida de outra pessoa, do seu próprio irmão, para um estranho. Às vezes o estranho faz perguntas se ele, isso no caso não é fofoca, mas por a pessoa ser faladeira demais, com certeza ela é uma fofoqueira. Isso é automático, a pessoa age dessa forma automaticamente, ela já está programado nela. Eu insisto em falar sobre programação, porque a pessoa não está agindo conforme a natureza, isso é uma programação. Hoje eu estou mais calado, estou procurando viver mais a minha própria natureza. Eu sei que isso não agrada, não agrada muitas pessoas. Pessoas falam, principalmente os fofoqueiros, falam muito pelas minhas costas, o meu jeito de ser, porque eu não agrado elas, mas isso não me importa, eu não me preocupo com isso, porque eu estou procurando viver mais a minha natureza. E a maioria das pessoas não vive a própria natureza, elas vivem fingindo para poder agradar aos outros, aquilo que é conveniente para ela, Quando é conveniente, ela age, ela faz aquilo que seja certo ou errado, ela faz porque convém para ela, não importa se vai prejudicar a outra pessoa ou não. É complicado, não é uma tarefa fácil, só que quando a gente vai tomando consciência disso, a gente vai se afastando dessas pessoas, evitando falar, ficando mais em silêncio, mais calado e falando cada vez menos e se afastando, até inclusive do próprio familiar às vezes, elas não fazem isso por maldade, elas causam mal para outras pessoas, mas não é por maldade, mas é porque já está instalado nela esse programa e ela age conforme, ela age por impulso, ela age automaticamente. É isso que eu queria falar sobre as pessoas fofoqueiras. Se afaste dessas pessoas, evite falar muito diante dessas pessoas, porque tudo que você fala ali pode ser usado contra você no futuro.